que Paulo nos ensina como fazer a ceia. Porque, eu já disse aqui no culto anterior, embora os coríntios eram bem vistos como uma boa igreja, e Paulo também participava dessa igreja, ele tinha prazer de estar congregando ali, ele percebe alguns atos estranhos entre os irmãos, ou seja, não coisas muito legais que eles estavam fazendo. E se nós formos ler no versículo 17, o próprio Paulo diz: olha, irmãos, eu amo a minha igreja, amo vocês, mas em alguns atos vocês estão piorando, não estão melhorando. E aí ele começa a ensinar, a partir do versículo 23, ele ensina como nós devemos fazer a ceia. Esperar uns pelos outros, né? Estar congregados, estar juntos, pedir perdão a Deus, pedir perdão aos irmãos. Se você tem alguma questão, algo que está te impedindo de ter comunhão com Deus, peça perdão. Paulo prezava muito essa questão da igreja antiga, a primitiva, na igreja na época de Cristo. E também, quando no Êxodo, quando o povo sai do Egito, eles eram escravos ali. Ali na Páscoa, então, há a libertação. A ceia também significa libertação do pecado. Muitos de nós podem estar presos em algo, preso que está desagradando a Deus, preso, infelizmente, alguns em drogas, em álcool, em cigarros, prostituição. Mas algo que fica muito claro e evidente é que eu vejo que, infelizmente, alguns cristãos crentes congregando, líderes, não só, infelizmente, até da minha igreja, da qual eu congrego, onde Paulo falou, de Coríntios, que falam palavrão, irmãos. Olha, eu não quero ser santo aqui, não sou santarrão. Muito longe de mim isto. Longe de mim querer exortar, dar moral, fazer moral com alguém, jamais. Eu estou falando como servo do Senhor, como ministro da palavra do Senhor, que quando eu aprendi sobre palavras torpes, eu parei de falar. Eu comecei a me policiar, porque é difícil, você que fala muito palavrão, se você está no processo de conversão, infelizmente escapa. Mas quando eu me converto, quando eu mudo, eu começo uma transformação. Tiago 3,5, ele é rude nessas palavras, ele corrige a igreja, ele mostra o que é uma palavra torpe. É algo indecoroso, indecente, fora dos bons costumes da família. Porque imagina você com a sua família e você começa a falar palavrão, é desagradável. E o pastor citou Efésios 4, 22, 23, se eu não me engano, e ali é uma sequência muito interessante da palavra, e eu vou citar, eu esqueci de citar na parte da manhã, porque a minha mente não é uma usina de ideias, né? Mas eu esqueço também, como nós esquecemos, mas a Bíblia, ela é generosa, porque ela nos ensina, a Bíblia é inspiradora. Olha, felizes os homens que foram inspirados por Deus para falar a sua palavra, para escrever a palavra. E eu peço a Deus inspiração para poder ministrar a palavra de Deus. Não quero vir aqui só falar, eu quero falar o que eu vivo. E também fala da mentira. Muitos de nós estamos mentindo, irmãos. E não agrada a Deus. E eu me policio para não mentir, porque embora trabalho aqui na obra do Senhor, eu também trabalho no secular. E eu vendo, eu tenho que vender, e eu não posso mentir. Mas às vezes eu quero mentir para eu vender. Porque às vezes a mentira ajuda a vender, mas seria uma bênção na minha vida? Então é preferível perder a bênção e falar a verdade. Porque quando você fala a verdade, há recompensa. E eu gostaria de ler com os irmãos, o pastor parou acho que no 22, né? Leu até o 22. Eu vou dar uma sequência a partir do 22. Eu sei que ele só leu até o 22, porque a ministração dele estava no contexto que ele pensou. Mas aqui eu poderia até falar, mas vamos ler para ficar mais claro. Eu vou ler o 22 também, Efésios 4, 22, que ele leu, que ele disse: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, ao vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós
deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com que as mãos que é bom, para que tenha que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. E o versículo que eu queria chegar seria o 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, que causa destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graças ao que ouvem. Irmãos, como é lindo ouvir aquelas pessoas que falam coisas que comunicam graça aos que ouvem. É o que a palavra aqui diz. Então, eu não quero corrigir ninguém, absolutamente, viva a sua vida, independente de mim, mas eu não estou falando pela minha vontade, estou falando o que está escrito. Mentiroso seria eu se não falasse, porque o pastor também deve ser corrigido se não falar a verdade, e a verdade é boa e agradável. Amém, meus irmãos? Então hoje é um dia de ressuscitar nossos sonhos, renovar, se libertar. Se está no pecado, saia. Começa um processo novo. Eu estou começando a converter, ainda falo. Gente, ninguém vai te corrigir em público. Peça socorro para Deus, peça socorro para alguém. Começa a se autocorrigir. E quando eu vir, eu já vou estar andando nos caminhos do Senhor perfeitamente, ou quase que perfeitamente. Amém, meus queridos? Eu me esforço para isso. Eu não quero corrigir ninguém, absolutamente. Mas eu também quero ser corrigido para aprender mais e mais da palavra. E no nome de Jesus. Porque todos nós almejamos um lugar lá no céu. Amém? E a ceia do Senhor é para renovar, é para libertar. Então, se você tem algo contra alguém, peça perdão para Deus. Sai do seu lugar, vai lá, converse com o seu irmão, peça perdão e pode tomar a ceia tranquilamente. Nós recomendamos aqueles que foram batizados nas águas, que está em comunhão com a igreja, que está em comunhão, se tiver algum visitante que estiver em comunhão com a sua igreja, também fique à vontade para participar da ceia conosco. Se ainda não foi batizado, entra no trilho, nós vamos ensinar e você vai ser batizado no nome de Jesus. Amém? Glórias ao Senhor. Sérgio, por favor. Amém. Glória a Deus.